Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando ontem, dentro das relações socioprofissionais. Hoje a gente vai focar um pouco na questão da ética profissional. O que algumas vezes é até estranho a gente falar em ética profissional, quando na realidade a ética profissional deveria ser uma continuação da nossa ética pessoal. Então, assim, algumas vezes fica parecendo que existe uma ética pessoal e uma ética profissional. Na realidade, não é isso. Mas a ética por si só ela é uma só. Quando a gente fala em ética profissional, na realidade nós estamos falando mais um conjunto de valores de uma determinada instituição que nós devemos nos ater a esses valores quando adentramos essa instituição. E também a própria ética pessoal profissional. Os meus próprios valores dentro daquela minha profissão, dentro daquele grau de conhecimento, dentro daquilo que eu desenvolvo, dentro das minhas atividades que eu desenvolvo na minha profissão. Então, seria muito mais interessante que nós falássemos em conduta profissional do que em ética profissional, mas a literatura nos traz a ética profissional. Então, na realidade, o que é ética profissional? O que significa essa tal de ética profissional? Existe algo que nós devemos nos atentar de maneira específica dentro da ética profissional? Existe. Que na realidade são as regras, as normas e regulamentos de cada instituição. E quando a gente entra na instituição, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se aqueles valores organizacionais, institucionais, batem com os meus valores pessoais, para não ter aquele conflito de interesses, de modo que algumas vezes acontece, a ética organizacional, os valores organizacionais acabam entrando em conflito com a minha ética pessoal, com a minha moral pessoal. Tá? Então a definição de ética profissional é um conjunto de normas, olha bem, conjunto de normas de conduta. Então entra naquilo que nós estávamos falando ontem, a moral. Conjunto de normas de conduta que regula o relacionamento do profissional com os seus clientes, está até destacado de azulzinho, regula o relacionamento do profissional com os seus clientes. O seu dia a dia, o relacionamento seu, profissional, com o seu cliente, com os seus colegas de trabalho, com a sua empresa, buscando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural, onde cada um de nós exercemos as nossas profissões. Isso então nos leva a uma análise crítica no sentido de, será que as minhas ações no meu dia a dia batem com aquilo que realmente estou pregando na empresa? Olha, cuidado nisso aí, porque inclusive eu sou reflexo da minha empresa. As pessoas, boa parte das vezes, acabam nos vendo como uma extensão da empresa. É muito comum você ouvir falar assim, é o professor José Vanderlei do Senai, o professor José Vanderlei de tal instituição, o professor Júnior de tal lugar, o Geraldo da empresa X, o Antônio da empresa Y. Então acaba ligando a pessoa a uma determinada instituição. E aí quando você sai da sua instituição, ainda mais quando está vestindo o uniforme da empresa, e para em um determinado local, um bar, um ambiente assim, as pessoas lembram de você e veem a sua camiseta, o seu uniforme e acabam associando à instituição. Tanto é que tem até algumas instituições até que pedem mesmo para que, ao sair da empresa e for parar num barzinho, alguma coisa, antes de você parar lá, vá em casa, troque de roupa e volte. Não fique naquele ambiente com o uniforme da empresa, não. Isso porque acaba remetendo o profissional àquela empresa. De modo geral, então, acabamos sendo vistos como uma extensão da empresa. Então, qual é a sua ação no seu dia a dia? Será que as suas ações correspondem ao que você faz fora do ambiente da empresa? Será que não reflete internamente, não? Ou vice-versa? O Código de ética é um acordo entre os membros de uma empresa, um acordo tácito entre os membros de uma empresa, onde os seus objetivos são explícitos como aquele grupo social que constitui. Quando você entra lá, você acaba pegando, algumas vezes, você recebe realmente um documento físico, um manual, que reza a maneira de você se portar lá dentro.
quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, qual é a sua postura que você deve ter lá dentro. É um instrumento regulador com o propósito de estabelecer linhas ideais éticas de conduta de um indivíduo perante o seu grupo e todo o social. Inclusive, também o que nós falamos rapidamente ontem, a questão da responsabilidade social e organizacional. Temos mais uma outra definição. O código de postura, ou código de ética, é aquela peça magna, como se fosse uma lei entre partes pertencentes a agrupamentos sociais. É aquele acordo que você, ao adentrar naquela instituição, você concorda. Se você não concorda, então você não tem que fazer parte dela. Eu não concordo com os preceitos, com os valores daquela empresa. Poxa, se você está ali, querendo ou não, você faz parte da empresa, então você concorda. Por isso que eu falei agora há pouco, é interessante, ao concorrer a uma vaga de emprego, você realmente verificar se os valores organizacionais batem com os seus valores pessoais e vice-versa. Tanto é que quando você entra na empresa, tem até aquele período de 90 dias de contrato de experiência, que tanto você está avaliando a empresa, quanto a empresa está te avaliando. Alguns acham que aquele período de 90 dias é somente para a empresa te avaliar. Não. É também você está avaliando a sua condição dentro daquela instituição. Cria-se então necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduza à vontade de agir conforme aquele acordo que foi pré-estabelecido. Então não necessariamente eu preciso já pegar aquele manual, assinar, não. É muito comum a gente hoje em dia até ter esse código de conduta, de postura digital. Até porque a boa parte acontece da pessoa pegar aquele papel, colocar aqui no bolso hoje, de manhãzinha, quando chegou em casa, tira, coloca na gaveta, depois nem lembra mais onde é que colocou. Isso já não colocar logo diretamente num recipiente de lixo. Infelizmente acontece isso. O objetivo do código de ética é exatamente viabilizar, promover um comportamento ético que seja pautado nos valores incorporados por todos dentro daquela instituição, em conjunto também com a sociedade no qual está inserido, por ser exatamente valores justos e pertinentes tanto a você, empregado, quanto a você, patrão. É uma definição daquilo que é certo e errado, o que eu devo, o que eu posso fazer dentro da minha instituição. Lembrando, também o que você faz lá fora acaba refletindo, querendo ou não, positivo ou negativamente, dentro da sua empresa. Tá? Aquilo que é permitido ou aquilo que não é permitido. E aí entra algumas virtudes profissionais importantes que a gente deve, na realidade, não é nem ensinar, e sim lembrar. Até porque isso aqui, mais uma vez, isso é dia a dia, gente. Isso é postura profissional, isso é postura pessoal. Então a primeira coisa que a gente trabalha, que a gente mostra é: seja honesto em qualquer situação. É difícil? Bom, eu não posso de forma alguma falar que ser honesto é fácil. Se eu falar que ser honesto é fácil, eu acho que eu vou estar mentindo. Porque ser honesto realmente não é fácil. Você acaba perdendo algumas coisas, principalmente aspectos materiais, ou deixando de ganhar. Então, realmente, não é fácil ser honesto, mas é o correto, é o certo. É o adequado você ser honesto nas relações pessoais, no seu ambiente de trabalho, no seu grupo de igreja, no seu grupo de amigos. É o correto. Um outro ponto: nunca faça algo que você não possa assumir em público. Se questione, está certo ou está errado? Se eu fizer isso em público, qual é a repercussão? Se tiver uma repercussão negativa, é sinal que você não deve fazer. Pausa, a gente já volta.